Pessoal, como prometido, um vídeo aqui de como utilizar o transferidor. Para quem não conhece, apresente-se, o transferidor. Eu trouxe dois tipos aqui porque vai que você fala assim, que a só ensinou com um transferidor, mas eu tenho do outro, e aí? Dá para funcionar com os dois. Então, só para que vocês tenham uma ideia, o transferidor de 360 graus, que é esse aqui com a volta inteira, ele tem aqui como linha central, bem aqui ó, no meio, tem uma linha, certo? Alguns ele ainda tem até um pouquinho quebrado, você vai conseguir ver onde é que fica o centro do seu transferidor. No caso do transferidor de 180 graus, que é esse aqui só de meia volta, que inclusive está quebrado, tem um centro aqui, cavado aqui no plástico com um tracinho, certo? E eu já vou explicar por que esse centro é tão importante na hora de medir alguns ângulos. Eu coloquei aqui vários segmentos de reta, onde eles têm o mesmo ponto de origem, certo? Com letras aleatórias. Coloquei na ordem alfabética, mas pode ser qualquer outro tipo de letra, contanto que seja maiúsculo, certo? E utilizando apenas uma caneta aqui e esses transferidores, a gente vai medir esses ângulos e também construir alguns deles. Como é que isso vai funcionar? Vou usar primeiro aqui o de 180, que é o mais simples, certo? Bastante interessante de ser utilizado. Ele tem números aqui na parte de fora e números na parte de dentro. Mas a diferença dos dois é que os números na parte de dentro eles começam da direita para a esquerda, o zero começa aqui. E os números de fora começam da esquerda para a direita, são esses aqui maiores, certo? E como é que eu vou usar qualquer um deles? Eu utilizo os de dentro quando o meu ângulo ele começa daqui e ele faz essa abertura aqui que eu estou fazendo com a caneta, da direita para a esquerda. A gente chama na geometria de sentido anti-horário. Por que anti-horário? Porque é o contrário do relógio, certo? Da direita para a esquerda. Aí eu uso os números de dentro. Se eu tiver com um ângulo que eu estou medindo ele aqui da esquerda para a direita, né, o sentido horário da coisa, eu vou ter que usar os números de fora, porque ele começa com um zero aqui do lado esquerdo. Os ângulos que eu escolhi aqui no meu papel, todos eles vão ser medidos no sentido anti-horário. Então eu vou utilizar, na sua maioria, os números que ficam do lado de dentro. Então como é que eu posiciono aqui diante dos meus ângulos? Utilizando aqui esse primeiro ângulo, eu vejo o ângulo que eu quero medir, que é justamente esse aqui, ó, do ponto B. Vou marcar ele aqui com caneta. Toda essa abertura aqui que eu pintei de vermelho é o ângulo que eu quero escolher. Então o ponto central aqui é o ponto B. Por isso que o nome do ângulo é ABC, com o B no meio e o acento circunflexo lá em cima do B. Então eu vou posicionar o centro do meu transferidor bem em cima desse ponto B. Só que não é de qualquer jeito. Eu vou ter que alinhar o meu transferidor com um dos segmentos, certo? Seja com esse segmento aqui ou com esse segmento aqui de baixo. Eu vou utilizar o segmento de baixo. Então, colocando o centro do transferidor em cima do ponto B e alinhando aqui bem com o meu segmento BC, certo? Eu vou poder agora medir a abertura do meu ângulo, que é da direita para a esquerda. Então vou usar os números que estão aqui do lado de dentro. Olhando aqui intrinsecamente, passa um pouquinho dos 60 graus aqui, ó. Depois dos 60 ele passa um pouquinho só. Então eu vou colocar aproximadamente 60 graus, que é esse ângulo daqui. Então o meu ângulo ABC ele possui 60 graus, certo? Utilizando agora o transferidor de 360, que também não é diferente, eu vou centralizar ali o centro do transferidor em cima do ponto B e alinhar essa parte de régua, né, do transferidor de dentro. Eu vou alinhar com um dos segmentos, certo? Tem que deixar bem alinhadinho aqui, ó. E da mesma forma eu vou conseguir ver aqui até com mais precisão esse de 360 que o meu ângulo tem 62 graus, mas eu coloquei aproximadamente, então vou colocar aqui um tiozinho em cima do igual, que é exatamente aproximadamente. Vamos medir os outros, né? Vou utilizar aqui o de 360, que eu acho um pouquinho mais prático, porque ele tem números maiores também. Alinhando aqui o meu centro do transferidor com o centro do ângulo, que nesse caso aqui é o ponto E. Eu quero saber desse ângulo aqui. Eu vou centralizar ele aqui e vou alinhar o meu transferidor com um dos segmentos. Eu podia usar esse daqui, esse segmento aqui, ó, tá alinhado com o meu transferidor, ou esse daqui. Vou usar o de baixo, tá? Colocando aqui, alinhando bem com o transferidor. Medindo aqui a angulação do meu
ângulo formado pelos pontos D e F, a gente tem aqui, ó, que a outra linha, né, o outro segmento, ele está chegando, ó, se eu continuar aqui ele vai chegar no 90 graus. Então quer dizer que esse ângulo aqui tem 90 graus. Conhecido, como a gente viu nas aulas, como um ângulo reto. Então eu posso colocar até um desenho diferente para esse ângulo, que é um quadradinho com um ponto no meio. Então o ângulo aqui, o ângulo DEF, com acento circunflexo no E, é de 90 graus. Medindo agora esse outro ângulo daqui. Certo? Dessa vez eu vou fazer o contrário, eu vou usar esse segmento aqui como regra, né, como base. O centro do meu ângulo é o ponto I, então eu vou colocar o centro do transferidor em cima do ponto I, olha lá. Certo? Feito isso, eu vou alinhar com um dos segmentos. Eu vou alinhar aqui com esse segmento da esquerda, para fazer um pouquinho diferente, certo? Feito dessa forma, eu vou usar agora a abertura para a direita, né? Então eu vou usar aqui os números de fora, tá certo? Já que é daqui para cá, eu tenho que começar do zero, né? Então, ó, esse ângulo daqui. Olhando aqui onde é que o meu outro segmento vai encostar, vai passar mais ou menos aqui nos 123 graus. Né? 120, 121, 122, 123. Bem aqui. Se você tiver dificuldade de enxergar onde é que passa, você pode pegar uma régua, certo? E colocar aqui como se fosse um prolongamento desse segmento, né? Ó. Aí você vai ver exatamente onde ele vai cortar no meu transferidor. Então o ângulo aqui GIH, com acento circunflexo no I, ele mede aproximadamente 123 graus. Meu último ângulo, tem aqui o ponto central, o ponto J, esqueci até de colocar aqui o ângulo, né, a abertura. O ângulo aqui tem o centro, o J, vou até pintar para ficar bem visível qual é o ângulo. Vou centralizar o meu transferidor e vou alinhar com um dos segmentos. Vou alinhar com esse de baixo aqui, o JK. Pronto. Alinhado, eu vou ver aqui aonde o meu ângulo, onde o outro segmento vai estar cortando no meu transferidor. Um pouco menos que o 80, tá vendo? Como eu estou usando aqui o ângulo da direita para a esquerda, o zero começa aqui de dentro. Então ele vai crescendo até chegar aqui bem pertinho do 80. Aproximadamente eu acho que deve ser o 78. Então aqui o ângulo LJ com acento circunflexo K é igual a 78 graus.